Tá legal então. Aí a direção do Vasco da Gama anuncia que vai fazer 3 contratações. Aí o torcedor do Vasco fica, caramba, o Vasco vai fazer 3 contratações, precisa contratar para mudar o cenário. É, 3 contratações para os caras entrarem no time e alavancar, né? Que o Vasco precisa dar um sacode, precisa de contratação, assim como precisa o Fluminense, o Botafogo, porque a temporada vai começar, o pau vai começar a roncar agora, com a entrada do Campeonato Brasileiro aí na temporada. 38 rodadas. E a base da temporada é sempre em cima do Campeonato Brasileiro, que dos campeonatos aqui no Brasil é o maior que tem. São 38 rodadas certas. Então quem não tem elenco acaba se complicando. Então o Vasco anuncia que vai contratar 3 reforços. O jogador do Vasco, o torcedor do Vasco bota a mão assim no queixo, olha para um lado, olha para o outro. Porra, quem será? Aí eis que o Vasco apresenta Valdívia, 24 anos, jogador ainda é do Internacional, que esse jogador tem contato com o Internacional até o final do ano que vem, 2020. E esse jogador, quando apareceu bem. É um jogador muito rápido, um jogador engraçado até, muito rápido, muito veloz, veio da base do Internacional. E de repente o Internacional cai para a segunda divisão e, segundo a direção do clube, o jogador se negou a disputar pelo clube a segunda divisão e a procurar um clube na primeira divisão. Eu não lembro bem agora se antes disso ou depois é que ele foi emprestado ao Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético Mineiro, na ordem, não lembro mais. Mas eu sei que ele esteve emprestado nesses 2 clubes aí e eu também não lembro, como falei agora há pouco, se foi antes ou depois dessa polêmica. O jogador diz que nunca falou isso, mas se é uma calúnia, se é uma invenção da direção do clube, aí complica. Só sei que o jogador foi esquecido. Gelaram o jogador. O jogador estava emprestado ao Ittihad, da Arábia Saudita, e ele rescindiu o contrato com o clube árabe, sem o aval do Internacional, segundo informações, e voltou. Está no Mato Grosso do Sul com os pais, com a esposa, com o filho. Estava lá aguardando lá uma nova oportunidade. Aí eis que surgiu o Vasco da Gama para dar a chance, cara. O cara é novo, tem 24 anos. Das 3 contratações, vamos dizer assim, ele é o mais insinuante, porque as outras 2 contratações são são 2 jogadores do Bangu, Marcos Júnior, que é bom jogador, e Jairinho. Aí, porra, aí é que tá. 3 contratações do Vasco. E aí? Esses caras vão resolver a situação do Vasco? Porra, mas também querer que o Vasco contrate alguém de peso complica por conta da situação financeira do clube. Enfim, são essas as 3 contratações agora de novo, de imediato, que o Vasco contratou. E aí você vê, os caras vão chegar para ser titular? Valdívia talvez. Marcos Júnior compondo ali com aquele malandro lá que tem um apelido lá de mineiro, esqueço o nome. Compondo ali, para completar ali o lugar do Galhardo, que foi mandado embora, o Vasco da Gama, também por questão de polêmica. Então, é aguardar, vai ver. Para esses 2 jogadores aí, é um salto, Sair do Bangu para ir pro Vasco da Gama, já dá um salto na carreira. E é sempre assim, o jogador quando disputa por um clube menor um campeonato, quando ele chega nos grandes jogos, ele procura dar tudo, dar o seu máximo, que é para acontecer exatamente isso que aconteceu com esses 2 jogadores. Lá no Bangu tem mais os 2 lá, Depois que acabar o Campeonato Carioca, agora, por exemplo, já no final, só falta o jogo no final de semana. O Bangu vai fazer o quê? O jogador vai fazer o quê? Então quem está saindo para ir para o Vasco, está saindo para ir para qualquer outro clube, está aproveitando a oportunidade. Às vezes aparece a oportunidade de um garoto desse treinar no Bangu, no clube menor, e o garoto às vezes não quer, os pais não querem. Mas é ali que tudo começa. Toda história tem princípio, meio e fim, pô.
Entendeu? Então quem tiver oportunidade aí, um garoto que tiver com a oportunidade, se aparecer a chance de treinar no Bangu, fazer teste no Bangu, vai lá e faz, pô. Entendeu? Acredita no seu potencial, vai lá e faz. Então o Vasco contratou esses 3 jogadores aí. O Vasco joga hoje lá na Vila Belmiro contra o Santos. Jogo de ida da Copa do Brasil. Jogo duríssimo. O Vasco jogou domingo, perdeu para o Flamengo por 2-0. Vai jogar hoje, quarta-feira, lá na Vila Belmiro contra o Santos. Joga, volta praticamente na quinta-feira. Praticamente não, na quinta-feira. Descansa na sexta, treina no sábado e joga no domingo de novo o jogo decisivo do Campeonato Carioca. Puxado para o Vasco e para o Flamengo, que é o adversário do Vasco, não será tão puxado assim nesta semana. Não será puxado, mas preocupante e duvidoso. Por que duvidoso? Porque na outra quarta-feira o Flamengo vai jogar contra a LDU, certo? Lá em Quito, altitude. É uma grande altitude, mas é altitude, meu filho. E a LDU vai jogar o que tem para jogar. Então, o que é puxado para o Vasco agora essa semana, ficará puxado para o Flamengo a partir do final do jogo no domingo. Vai jogar no domingo, deve viajar na segunda, treinar na terça, treinozinho leve e jogar na quarta-feira lá, no Quito. Aí fica a polêmica, o treinador bota o time titular contra o Vasco, não bota, é arriscado. Bom, o Flamengo fez lá o placar, tá 2-0. O Vasco tem que fazer 3 gols de diferença para reverter a situação, conquistar o título. O Vasco vai ter que jogar tudo contra o Flamengo, vindo de um resultado contra o Santos lá que a gente não sabe como é que vai ser. A gente só tem a noção de que vai ser um jogo duro, que o Santos também pretende fazer o melhor que tem que fazer desse jogo que vai receber o Vasco lá, que da outra semana vem aqui em São Januário. E a situação do treinador do Vasco também tá na pauta. Perdeu o primeiro jogo pro Flamengo, o Vasco não jogou. O Vasco não jogou porque não quis jogar, o Flamengo que não deixou o Vasco jogar. O treinador, sei lá, o Flamengo acho que surpreendeu o Vasco não foi bem, aí agora vai jogar lá na Vila Belmiro e se perder lá. Aí perde lá, joga contra o Flamengo e perde o título. Como é que fica a situação do treinador? Sabe como é que é? O negócio é resultado. Então, e aí a situação do Vasco é essa aí para essa semana. Muita coisa poderá acontecer. Botafogo vai bem, obrigado. Botafogo praticamente não tem notícia. A notícia mais recente do Botafogo é a contratação do treinador. O treinador que já era foi do Botafogo, na divisão de base, e saiu daqui porque a oportunidade que tinha de assumir o time principal, na hora de escolher, ele não foi escolhido. Foi escolhido o Tigrão, Felipe Tigrão. E aí o Barroca se sentiu desprestigiado, apareceu a oportunidade de ir para São Paulo para treinar a base do Corinthians, ele foi para lá. Agora o Botafogo traz o cara de volta. Eu não sei se ele tem o tamanho do Botafogo, o grande Botafogo, não sei, mas pelo menos por enquanto ele tem o tamanho do elenco do time do grande Botafogo, repito. Vai precisar, é um treinador que conhece bem a base do Botafogo, deverá dar mais oportunidade para a base. O segredo desses clubes que estão em dificuldade financeira é a base. O São Paulo está aí mostrando. Então, como ele conhece bem, o pessoal da base deve estar vibrando com a volta dele aí. O Rickson, por exemplo, é um jogador que o Zé Ricardo até tentou, mas ele não respondeu à altura. Mas vai ter, com toda certeza, uma nova oportunidade com o Barrocas aí. É o que o Botafogo tem para hoje. O Fluminense. O Fluminense joga hoje também contra o Santa Cruz. É um jogo de ida. Vai jogar hoje no Maracanã. O jogo não está nem muito badalado, não está sendo muito falado. Tem anúncio de chuva aí, perspectiva de chuva isolada aí para final da tarde, início da noite de hoje. Tomara que não atrapalhe a partida. E o jogo aqui para o Fluminense que tem a volta do Pedro já vai ficar no banco de reserva. Deverá entrar aí, pelo menos uns 10, 15 minutos, sem forçar muito, para ir ganhando o ritmo de jogo, que já vem treinando já com o grupo. Pelo menos 10, 15 minutos para ir ganhando o ritmo e poder voltar. Na hora de voltar, quem é que sai? Tem jogadores aí do Fluminense que estão sendo pretendidos aí por Cruzeiro, Corinthians. E então
Tá só faltando o jogador escolher para onde vai, né? Nessa brecha aí é que pode entrar o Pedro, né? E esperamos que o Pedro volte bem, como estava bem. Jogador até convocado para a seleção brasileira, tomara que ele volte bem. Torcer para esse garoto aí, né? Agora uma polêmica. O jogador de futebol ele precisa ser mais responsável, né? Porque ele pode ser o elo que está faltando para encontrar um viés de melhor em alguns aspectos aí. Esse aspecto da violência antes, durante e depois dos jogos. Em todo o Brasil, não é só aqui no Rio não, né? O Guilherme Arana, jogador profissional, saiu do Corinthians, foi lá para a Europa. Aí faz uma postagem lá, com música lá de cunho homofóbico, né, falando sobre Palmeiras. O jogador profissional ele ainda não percebeu. Alguém tem que sentar com esses caras e conversar com esses caras, porque já está passando da hora desses caras mudarem a sua conduta. Eu lembro bem que o Felipe, que foi goleiro do Flamengo, naquele jogo lá onde supostamente o Márcio Araújo fez o gol lá de impedido que deu o título ao Flamengo, um jogo que o Vasco da Gama, aquele garoto do Grêmio, bateu a falta, a bola passou da linha lá, foi gol, o juiz não deu, e no final do jogo o Flamengo foi campeão, e o Felipe falou que o roubado era mais gostoso. A partir dali o Felipe não foi mais em lugar nenhum, digamos assim, né? Saiu do Flamengo, já tinha uma penima lá pro Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo chegou e ele vazou do clube. Depois que o Felipe disse aquilo ali, ele nunca mais pegou um grande clube. Ficou roubado, é mais gostoso. O cara fechou a porta. Teve um período até que o próprio Vasco mesmo estava procurando um goleiro. Experimenta um aqui, experimenta esse, experimenta aquele. E o Felipe estava aí sem clube e o Vasco não iria buscá-lo. Assim como outros clubes também não. Então o jogador profissional tem que começar a entender, já está passando da hora, de entender que ele pode fazer a diferença, né? Para com isso, jogador, de se comportar como torcedor. É claro que cada um de nós tem o seu time, né, que torce, time de infância, time atual, todo mundo tem. Time, escola de samba, mais time, né, porque o futebol é mais popular do que o carnaval, né? Time, escola de samba, todo jogador tem. Mas do lado profissional, você não pode agir como torcedor. Pouco na sua folga, daqui a pouco na sua folga, você vai querer ir no CT do seu time, o time pelo qual você torce, e querer protestar sobre uma má conduta, uma má fase do time. Então, jogador, bota na sua cabeça que você pode começar a ajudar a mudar isso. E a direção dos clubes, CBF, federações aí, precisam entrar nessa briga aí. Porque não é possível mais tanta violência, cara. Entendeu? Só porque o Palmeiras foi campeão outro dia aí agora só porque ficou de fora do campeonato paulista, apedrejaram o ônibus, o torcedor querer bater, querer matar, querer espancar. Que parada é essa, mano? Entendeu? Que parada é essa? Então, é preciso começar, o jogador precisa começar a ajudar a mudar isso. É o que eu tenho falado aí em algumas resenhas aí com amigos e tudo mais. Os clubes têm que entrar para jogar, jogador entrar, um ao lado do outro lá, cumprimentar lá, ambas as torcidas, não é só a sua não. Vai lá, levanta o braço, vai ser vaiado pela torcida adversária, vai. Mas se fizer isso com frequência, daqui a pouco vira hábito. Entendeu? E jogar o futebol dentro do campo sem violência, entendeu? É claro, o jogo é duro, mas não precisa agredir o adversário. Porque não justifica, né? Você entrar em harmonia com o outro companheiro do outro clube e dentro do campo você quase querer matar o cara. Não é jogar duro, que o futebol é de contato, mas sem agressão. Porque senão não justifica, como eu falei, entrar todo mundo ali unido. E no final do jogo a mesma coisa, troca de camisa, né? Vai lá, cumprimenta o jogador, né? Aquela coisa toda. Porque aí isso pode ajudar a mudar. Porque se enquanto o jogador ficar fazendo gracinha aí e depois vir se retratar, o torcedor vai achar que, como o torcedor hoje diz que o jogador representa, né? O torcedor ele vai continuar achando que ele pode fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, jogador profissional de futebol, vamos dar uma olhadinha nisso aí, vamos colaborar para melhorar essa situação. Você é do Arana, toma juízo, cara. Você é um jogador profissional. Não adianta depois de você ter feito, vir aqui e querer se retratar, porque você já fez e a outra torcida não vai perdoar. Tá certo? Então vamos aguardar aí a noite de hoje, com os jogos aí pela Copa do Brasil. Beleza? Fiquem na paz, uma boa quarta-feira para todos.